amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 84, desde que nós iniciamos lá no capítulo 1. E o tema dessa mensagem é a parábola da mulher e o fermento e a igreja em Tiatira. Então, irmãos, nós estamos desfrutando, se você se recorda, estamos em Mateus 13. Mas o que tem a ver Mateus 13 com Apocalipse? Nós, já que é um estudo de Apocalipse. É porque, não sabem, os que vêm acompanhando, nós terminamos de falar o capítulo 3 de Apocalipse, ou seja, as coisas que vistes, né? Que são as sete igrejas. E nós estamos agora, então, recapitulando as sete igrejas, mas no contexto de Mateus 13, aproveitando para nós desfrutarmos muito de Mateus 13, porque Mateus 13 é um capítulo fundamental também na palavra de Deus, ainda mais no que diz respeito ao Apocalipse. E aí nós vemos que em Mateus 13, o Senhor citou sete parábolas e comparando elas com o reino. E essas sete parábolas, elas são de forma maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a revelação da palavra de Deus, eu amo desfrutar a palavra de Deus dessa maneira. Elas estão ligadas perfeitamente com as sete igrejas. Então, nós temos aí as sete parábolas, até na maneira como o Senhor citou essas sete parábolas em Mateus 13, elas estão relacionadas também na mesma ordem com as sete igrejas. Então, nós desfrutamos semana passada da igreja em Pérgamo, que ela corresponde à parábola do grão de mostarda. Se vocês têm acompanhado, espero que estejam acompanhando. E agora nós vamos desfrutar da quarta parábola, que corresponde à igreja em Tiatira. E se você se recorda, a igreja de Tiatira representa a igreja católica apostólica de Roma, ou seja, a igreja romana, tá? Então, vamos ler lá, Mateus 13, versículo 31. Fala assim, e é bem curtinha essa parábola do Senhor, né? O Senhor só citou dois versículos para ela. Aliás, só um versículo, é o versículo 33, desculpe. Mateus 13, versículo 33. Citou somente um único versículo. E fala assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, eu gostaria que os irmãos, é só um versículo, mas que os irmãos, com muita paciência, vamos juntos, desfrutarmos palavrinha por palavrinha desse único versículo, porque tem muitas lições para nós. Que os irmãos observem cada palavra, porque cada palavra é importante. Então, o senhor começa falando assim: disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante. Quando o senhor fala o reino dos céus é semelhante, vocês se recordam que eu expliquei na semana passada, na mensagem passada, que no original grego a palavra não é semelhante. A palavra no original grego é o reino do céu tornou-se semelhante, tá? Então, em vez de usar a palavra o verbo no grego é tornou-se. Isso é muito importante, e até se vocês, falei semana passada, nas nossas versões em português, quase todas, até onde eu saiba, eu também não verifiquei todas também para dizer isso, mas quase todas que eu tenho conhecimento usam a expressão é semelhante. Mas, se você olhar em algumas versões em inglês, a palavra nas versões em inglês da Bíblia, nesse versículo, está falando como deveria ser, que é tornou-se, ou no inglês é has become, né? Tornou-se semelhante, tá? Mas o que tem de tão importante nisso? Porque isso mostra que o reino dos céus está se tornando em algo que pode ser bom ou ruim, tá? No caso aqui, está se tornando em algo negativo. Nós temos visto, desde a parábola do joio, porque na primeira parábola do semeador, o Senhor não usa a expressão tornou-se, tá? Por quê? Porque ainda era algo positivo. Quando chega na parábola do joio, aí já começa a usar a palavra tornou-se. Claro,
quando a gente fala o verbo tornou-se, é importante que os irmãos entendam que pode tornar-se algo bom ou ruim, né? Tornou sempre coisa negativa? Não, pode ser, você pode tornar-se algo bom, algo ruim. Tornar-se uma mãe, isso é ótimo. Alguém formou, tornou-se um advogado. Isso é bom, ganhou uma profissão, não é? Por outro lado, também pode ser algo ruim, tornou-se um viciado. Então é algo ruim, por exemplo, né? Tornou-se um mentiroso, tornou-se um mendigo. Então depende o que quer dizer tornou-se. O que vai tornar pode ser bom ou ruim. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui é que o que eu estou querendo dizer, não sei se os irmãos estão confundindo, estou querendo dizer que tornou-se só porque fala tornou-se não quer dizer que é tudo ruim. Não, pode ter coisa boa. Nós vamos ver que vai tornar-se em coisas boas também. Mas até agora, essas, essas quatro primeiras parábolas, essas três últimas das quatro, tornou-se em coisa ruim. Então, por exemplo, a parábola do joio. O reino dos céus tornou-se em coisas ruins, começou a aparecer joio no meio do trigo. Na parábola do grão de mostarda, tornou-se em algo ruim. Uma mostarda, ela não é para tornar-se uma árvore grande, mas ela virou uma árvore anormal, monstruosa, grande, e que as aves que representam Satanás se aninharam nos seus galhos, tá? E não só isso, você vê que essa árvore foi crescendo, ela foi crescendo por meio de espalhar, ela foi crescendo para cima, que é algo anormal, virando, como a gente pegou, entendeu o significado da palavra, da palavra não, da palavra Pérgamo, quer dizer torre alta, ou muito casamento, né? Ela foi tornando-se cada vez mais casada com o mundo, a igreja, e foi tornando cada vez mais uma torre alta fortificada, criando raiz nessa terra e se alinhando com as coisas malignas dessa terra. E ela foi crescendo, então, para cima, e ela foi crescendo também para os lados, tá? Porque olha só, se você olhar, a mensagem de hoje não é essa, não é só para os moços entenderem, né? Se você olhar no versículo 32, Mateus 3, fala assim, ó, a qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, tudo você falei semana passada, né? E crescida é maior do que todas as hortaliças e se faz árvore, não é para se fazer uma árvore, tá errado. De modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Só que se você olhar esse versículo no original grego, também não é exatamente como está aqui, quer ver? É um pouco diferente. Não que muda demais, muda pouco, mas é interessante, quer ver? Eu vou ler para os irmãos mais próximos do grego, irmãos entenderem, tá? No versículo 32 fala assim, ó, quer ver? O qual é menor do que todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e torna-se uma árvore de modo que as aves do céu vêm e aninham nos seus ramos. Então, ela vai crescendo por meio, que está muito parecido, né? Mas ela vai crescendo por meio de jogar os ramos, vai crescendo, vai se multiplicando por meio dos ramos, tá? É igual a árvore, né? A árvore ela cresce para cima, para os ramos, para cima, os ramos do lado. E esses ramos por que que eu estou tocando essas coisas? Porque esses ramos mostram que a igreja, na época de Constantino, que misturou-se com o mundo, ela foi alcançando os seus ramos, por meio da política, da união com a política, ela foi alcançando os reinos dessa terra. Então, até que tornou-se, por exemplo, a Igreja Católica, que tem poder em todas as nações dessa terra. A Igreja Católica, por exemplo, tem poder representativo de Estado. O Vaticano é um Estado independente, é um país independente dentro de Roma, a capital Roma. Então, dentro do Vaticano ali, quem manda é o Papa, tá? Dentro da área representada do Vaticano, nem o presidente da Itália pode tocar. Ali, ali é perímetro do Vaticano. É um Estado, é um país Vaticano. A igreja tornou-se um país, olha que coisa absurda, não é? E dali, a Igreja Católica ela manda embaixadores, assim como o país faz, para todas as nações do mundo. Então, um desses cardeais aí, que nessa conclave que teve agora, que elegeu o novo Papa, um dos cardeais que participaram, ele era um diplomata da Igreja Católica, ele era um diplomata em outros países. Então, a Igreja Católica tem representação diplomática. Olha que coisa absurda. Não é? Então, como é que ela vai crescendo? Vai crescendo por meio dos seus galhos, e esses galhos que Satanás e os demônios vão se alinhando. Então,
Até aqui, vocês estão entendendo que o reino está tornando-se coisas negativas. E aí, quando chega no versículo 33, que é a parábola de hoje, ele torna-se em coisa negativa também. O reino dos céus é semelhante, ou tornou-se semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, é importante, irmãos. Eu quero que os irmãos agora, eu vou falar com calma agora esse ponto. E eu espero que os irmãos não percam de vista o que eu vou falar agora, porque é muito importante esse ponto agora. Vocês têm percebido, se estão acompanhando essas mensagens, têm percebido que o Senhor comparou o reino dos céus inicialmente com algo de vida. Lá na parábola do semeador, era uma semente de vida para germinar e produzir frutos de vida. Então, aí o reino dos céus é isso. O reino dos céus não é obra. O reino dos céus não é atividade. O reino dos céus não é fazer coisas. O reino dos céus não é serviço. O reino dos céus não é ativismo, atividade. Hoje nós vemos, né, nos grupos cristãos, né, tanta atividade, tantas coisas, promoção de coisas, coisas, venda de livros, venda de tantas coisas. Irmãos, o reino dos céus não tem nada a ver com isso. O reino dos céus, ele é algo de vida, totalmente vida. E aí, quando chega na parábola do joio, nós vemos que o inimigo ele começa a atuar. Na verdade, lá no início da parábola do semeador, o inimigo já está atuando. E eu falei isso para os irmãos. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. Aí que chega na parábola do joio, o inimigo. Vamos voltar, então vamos com calma. Lá na parábola do semeador, aonde está o inimigo? Na parábola do semeador. O inimigo está de 3 maneiras que ele aparece. Já falei tudo isso para os irmãos, eu só quero recapitular. Então, o inimigo ele está. O reino dos céus é algo de vida, é uma semente. E aí o inimigo vem de 3 formas para, para atrapalhar, para danificar, entendeu? O propósito eterno de Deus. Então ele vem. Da primeira maneira que ele vem é, por meio de rochas do nosso coração. As rochas simbolizam o nosso ego, simbolizam a nossa vida da alma, simbolizam nossos pecados ocultos, as coisas que estão no nosso coração que impedem que a palavra de Deus ganhe profundidade no nosso ser. A vida cristã, pela parábola do semeador, nós aprendemos isso. A vida cristã, irmãos, é uma vida de profundidade em Deus. E também uma vida oculta, de esconderijo, não é? A semente tem que penetrar no nosso coração, tem que ter raiz no nosso coração, não é? Então é algo oculto, é algo de vida, é algo de alimento. É claro, quando eu estou dizendo de alimento, obviamente, não estou referindo a alimento físico, né? Por exemplo, a irmã Jardim aqui citou um versículo agora, acabou de citar aqui no chat, 1 Coríntios 14, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas ali, quando fala comida e bebida, está falando de comida e bebida física, tá? Porque o contexto de 1 Coríntios 14 é a discussão de comer carne, não comer carne, pode comer carne, pode não comer carne. Aí Paulo fala, olha, o reino de Deus não é comida física, não é você comer carne, não comer carne, você ser como os adventistas pregam, né? Você ser vegetariano e tal. Nada a ver. O reino de Deus não é nada disso. É alegria, justiça, paz no Espírito Santo, tá? Mas aqui no contexto de Mateus 13, o Senhor está falando que a vida, o reino é uma questão de alimento não físico, é uma questão de alimento espiritual, porque o trigo é para alimento, a mostarda é para alimento e a massa de Mateus 13 também é para fazer um pão para alimento. Nós vamos ver isso aí. Alimento quer dizer alimento é para dar satisfação, é para dar satisfação para Deus e satisfação para o homem, tá? Quando nós comemos, irmãos, nós estamos satisfeitos, né? Quando você come fisicamente, a gente fica tão alegre, tão satisfeito. A gente não come só para saciar a fome, também, mas nós comemos também para nos dar prazer. Comer é um ato prazeroso, né? Ninguém te força a comer. Vai, come aí! Né? Quando você não está com fome, tudo bem. Mas quando você está com fome, comer é um ato muito prazeroso, não é? Então, quando você está dizendo ali que o reino dos céus compara o reino dos céus a coisas que são alimento, vida e alimento, é dizer que Deus quer ser a nossa vida, ser o nosso alimento para ser nossa vida.
O senhor falou lá em João capítulo 3 que quem de mim se alimenta, o senhor não está dizendo fisicamente, é claro, quem se alimenta do Senhor, das suas palavras, vive pelo Senhor. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, nós precisamos comer a palavra, nos alimentar. Ele é o pão da vida que vem nos saciar. Então, vamos lá. Então, na parábola do semeador, existe quais são os opositores da vida de algo. O reino dos céus é algo de vida e de alimento, não físico, claro, alimento espiritual. Ou quais são os opositores ali? Primeiro é o nosso ego, tá? Que são as rochas do nosso coração. Aliás, primeiro, na verdade, a sequência, vou pegar a sequência, né? O primeiro, na verdade, são as aves, né? As aves representam Satanás. Então, o primeiro opositor ao reino é Satanás, que é exterior a nós, com os seus demônios. São as autoridades do ar, principados e potestades, que querem impedir que o reino cresça e seja algo de vida, né? E seja algo de alimento. O segundo opositor, lá na parábola do semeador, o segundo opositor é as rochas, que é o nosso pecado, nosso ego, nosso eu, nossa vida da alma. Isso todos nós temos e é um opositor interior, 24 horas conosco. E o terceiro opositor aí na parábola do semeador é o mundo, representado pelos espinhos, tá? Que são, que o senhor mesmo falou, que os espinhos são as preocupações deste mundo e os cuidados, a ansiedade das coisas desse mundo, os cuidados deste mundo. Então, o mundo também é algo exterior, mas que causa ansiedade em nós. Então, nós temos três inimigos para impedir o reino: Satanás, o ego, com seus pecados, tal, interior, Satanás exterior, o ego interior, e o mundo exterior que influencia o nosso interior também, que é com as ansiedades. Quando chega na parábola do joio, aí o reino começa a se tornar coisas negativas, que não era para se tornar. Poderia ter se tornado coisas positivas, que era o que o senhor queria, mas tornou-se coisas negativas. Aí começa então, o inimigo vem, aí de novo é o inimigo vem e semeia no campo falsos irmãos. Ele semeia uma semente do joio que quando você olha, quando está crescendo, é igualzinho o trigo, é indistinguível do trigo. Você não consegue perceber a diferença olhando. Um falso irmão do irmão verdadeiro, um crente falso, um crente verdadeiro, você não consegue ver a diferença deles até que haja frutos. Até que haja frutos. Por isso o Senhor nos disse que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Eu já disse isso tantas vezes para os irmãos, né? No Velho Testamento, irmãos, o Senhor disse que você conhecia um falso profeta pelo que ele falava, tá? Se concretizava ou não. Isso é Velho Testamento. Claro que tem sua validade hoje, mas no Novo Testamento é mais profundo. O Senhor não fala mais que você conhece um falso profeta pelo que ele fala se concretiza ou não. No Novo Testamento, o Senhor fala que você conhece um falso irmão ou falsa situação pelos seus frutos. Os frutos, conhece a árvore pelos frutos. Nós só sabemos que o joio é joio quando ele produzir fruto. Qual fruto ele está produzindo? Qual fruto? É um fruto que é cheio de glória, produz edificação e vida? Qual fruto ele está produzindo? Então, é isso que nós precisamos verificar. Então, na parábola do joio, aonde está o inimigo? Satanás vem, está escrito lá, o inimigo vem e semeou. Aí está o inimigo, tá? Essa é a parte externa, que é o inimigo. Aí nós vemos onde está o mundo na parábola do joio. O mundo é o campo, tá? Também é oposição. O campo é o mundo. Olha o mundo aparecendo novamente aí como inimigo. E aonde está a oposição interna? A oposição interna está aqui na mudança da natureza. Porque agora nós tínhamos um trigo que era para produzir algo maravilhoso, e aí veio algo e mudou a natureza e produziu algo de uma natureza diferente, que é o joio. Você olha igual, mas a natureza não é a mesma. Se você pudesse pegar um pedacinho do joio e visse o DNA dele, você ia verificar que o DNA dele é diferente do DNA do trigo.
é parecido, mas tem alguma diferença, porque na hora que produz frutos diferentes, né? Se pegasse o DNA do trigo e comparasse o DNA do joio, você veria que eles são muito parecidos no DNA, porque produzem plantas muito semelhantes, mas o fruto é diferente. Quer dizer que tem uma certa diferença. Onde eu quero chegar com isso, amados irmãos? Espero que o irmão esteja me acompanhando. Onde eu quero chegar, que na parábola do joio está tendo uma oposição de interior, de natureza. É uma natureza de joio diferente. Mas o trigo, que é positivo, está crescendo. Então, na parábola do semeador, o senhor semeia uma semente. Acompanhe isso. Olha que rico isso é. Na parábola do semeador, o senhor planta uma semente. Aí fala que na boa terra começa a crescer frutos bons. 30, 60 e 100 por um. Aí vem a próxima parábola, do joio. Aí no joio você vê que tem trigo e joio. O que quer dizer que o trigo? Quer dizer que o trigo é essa semente da parábola do semeador que o senhor plantou, deu frutos bons e está crescendo em forma de trigo. Ou seja, o Senhor está triunfando. O Senhor, a igreja continua triunfando desde a época dos apóstolos, que é apresentado para a igreja, a palavra do semeador, até a época da igreja em Esmirna, que representa a parábola do joio e do trigo. O Senhor está triunfando, a igreja está prosseguindo. Aquela semente positiva está virando um trigo. Tá? Isso tudo para alimento de Deus e do homem, para satisfação. A igreja, ela tem uma única função. Irmão, sabe qual é a função sua e minha na igreja? Nós estamos aqui para ser alimento para Deus, dar satisfação para Deus e para os homens. Nossa função não é o que nós fazemos pelo Senhor ou pelos homens, é o quanto o Senhor está satisfeito em nós e quantos homens estão satisfeitos conosco. A igreja, ela deve primeiro agradar a Deus, ela deve ser satisfação de Deus, alimento para Deus. E ao mesmo tempo, ela deve ser alimento para os homens, ela deve alcançar os homens. Isso é a nossa função como igreja. É algo vivo que produz satisfação. Mas o inimigo ele foi muito sutil e ele começou a introduzir pela parábola do joio. Aí ele introduziu mudança de natureza. Uma natureza diferente que é o joio. Uma natureza enganosa foi semeada, mas que ainda é interior. Você não consegue perceber ainda. Aí chega na parábola seguinte, que é a parábola do grão de mostarda. O que a parábola do grão de mostarda nos mostra? Mostra agora que havia um grão de mostarda, que é algo positivo. A mostarda representa a nossa fé. Falei para vocês já, lembra que o senhor falou que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para este monte, passa daqui e ele vai para lá? Ou seja, a mostarda é um símbolo positivo da nossa fé, mas que é algo ainda que pequena, mas ela é poderosa. Ela não deve ser grande, ela é pequena, mas ela é poderosa, tá? Grande assim em aparência, mas de repente, na parábola da grande mostarda, essa pequena semente, ela se transforma, muda, porque a natureza foi modificada, por causa da parábola do joio, houve uma natureza modificada do joio, porque lembre-se, as parábolas vão continuando uma na outra, uma vai seguindo a outra, uma parábola é a evolução da outra, a parábola do semeador evolui para a parábola do joio do trigo, a do joio do trigo evolui para a parábola do grão de mostarda, a do grão de mostarda evolui para a parábola da mulher com fermento, assim como as 7 igrejas. A igreja em Éfeso evolui para Esmirna, que evolui para Pérgamo, que evolui para Tiatira. A igreja vai estar continuando, tá? E no meio dessa continuação da igreja, Deus tem os seus, que é o trigo, coisas positivas, e o inimigo também tem os seus, que vai transformando a igreja em coisas negativas, o reino em coisas negativas. Ele vai semeando coisas no meio negativas. E essas evoluções vão piorando com o tempo. Nós vimos lá nas 7 igrejas. A igreja em Pérgamo foi o início da igreja católica, mas ela foi estabelecida na igreja de Tiatira, que piorou e muito. Não é? Nós vimos que lá em Éfeso já tinham ensinamentos nicolaítas, mas quando chega lá em Pérgamo, esse ensinamento virou algo muito pior, perdão. Lá em Éfeso havia a obra dos nicolaítas, corrigindo. Mas quando a gente vê que chega lá em Pérgamo, porque essa obra não foi cortada, virou um ensinamento, virou doutrina dos nicolaítas. As coisas estão piorando.
Nós vemos então lá na igreja em Pérgamo, Satanás habitava na igreja. Quando chega na igreja seguinte, Tiatira, Satanás não só habita na igreja, como tem coisas raízes profundas, tem os ensinamentos profundos da Satanás. Ele começou habitando em Pérgamo e em Tiatira, ele já está ensinando na igreja profundamente. Então, as coisas, o reino está se tornando em coisas negativas. É claro que o positivo continua também ali dentro. Há vencedor nas igrejas? Claro que sim. Há vencedor em Éfeso? Sim. Há vencedor em Esmirna? Sim. Há vencedor em Pérgamo? Sim. Há vencedor em Tiatira? Sim. O vencedor são os trigos que estão persistindo ali. Então, da mesma maneira que também há. A palavra do semeador é uma sementinha, o inimigo tentando estragar, mas a sementinha consegue penetrar, produz o trigo na palavra do joio, o inimigo vem, muda a natureza, produz o joio no meio. Aí vem a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda a mostarda é algo positivo que é a igreja, mas que se transforma em aparência numa grande árvore maligna, que as aves vêm e se aninham. O que aconteceu? Essa mudança de natureza que houve na parábola do joio, que é o joio, resultou que era algo interior, natureza, resultou numa mudança exterior na aparência, porque agora você vê na parábola seguinte, do grande mostarda, algo que era para ser uma hortaliça virou uma aparente árvore frondosa, bonita, que as aves ficam até atraídas para vir morar. Quem são as aves ali na parábola do grão de mostarda, que se aninharam, as aves que se aninharam na árvore? Essas aves são Satanás, que ele começa a aninhar. Aninhar é morar. Aninhar é habitar, é ter casinha. Satanás começa a habitar, aninhar na igreja, que é o que aconteceu em Pérgamo, onde Satanás habita e mora. Então, você veja que lá na parábola do grão de mostarda, onde está o inimigo? Nas aves. É o inimigo exterior. Onde está o mundo? O mundo tá no fato que essa árvore criou raízes no chão, na terra, profundas. Porque aos olhos de Deus, a igreja deveria ter raízes sempre superficiais, porque o trigo tem raízes superficiais, ele é fácil de arrancar. Lembre-se que o campo é o mundo, o senhor falou na parábola do joio. Nós estamos nesse mundo, mas nós não temos raízes profundas nesse mundo. Nós estamos aqui usufruindo das coisas do mundo, mas com cautela. Ou seja, nós comemos, bebemos, trabalhamos, mas com cautela, sem criar raízes, prontos para quando o Senhor voltar, nos arrebatar e levar com Ele. O Senhor tem que vir de tal maneira conosco que Ele nos arranque fácil dessa terra. Nossas raízes são tão superficiais que o trigo você puxa assim, ó, puff, ele sai. Nós temos que ser tão desligados nessa terra que quando o senhor estiver pronto, estiver amadurecidos, o trigo, quando fala isso para os irmãos, o trigo, quando amadurece, a parte dele ligada com a terra fica seca. Ainda que a parte lá do alto ainda esteja seca também, mas ainda tem um pouquinho mais de vida na parte lá do alto, onde estão os frutos, um pouquinho mais de verde, mas o caule está totalmente seco. Quer dizer que quando o trigo está maduro, ele está pronto para se desligar desta terra. Ele já não quer saber mais nada dessa terra, ele não tem ligação nenhuma mais. Tudo que ele tinha que sugar dessa terra, ele sugou. Agora o trigo vai lá quando está maduro, ele corta a relação com essa terra totalmente. Ele sente que não é dessa terra mais. Que não tem nada mais a ver com isso. Me leva, Senhor. A menina subir e Me botar leva. na cabeça. Está pronto para ser levado pelo Senhor. Não estou entendendo? Mas aqui houve uma mudança na parábola do grão de mostarda. Qual foi a mudança? Agora a igreja criou raiz, virou uma árvore. A árvore tem raízes profundas no mundo, na terra. Tão profundas que você não consegue arrancar uma árvore nem com a mão, nem se abraçar e puxar com tudo da sua força, você não consegue arrancar. Arrancar uma árvore tem que ser um guindaste, tem que ser um trator. E olha lá, tanto profundo que ela é. Uma árvore tem raízes muito mais profundas, as raízes são muito maiores do que a parte externa. A igreja tornou-se uma árvore
tão maligna aqui na parábola do grão de mostarda que as raízes que ela tem nesse mundo são tão mais profundas do que até a parte externa que todo mundo vê. Tanto que está enraizado, tanto que está mundana, tanto que está terrena. Ou seja, na parábola do grão de mostarda, aonde você vê o inimigo? Você vê as aves, que é o inimigo externo, Satanás. São três inimigos: Satanás, o mundo e o ego. Então você vê as aves é Satanás. Na parábola do grão de mostarda, que é a ninha na árvore. O mundo é aonde a árvore está enraizada, com raiz. E o ego? O ego é a mudança de natureza que está sendo totalmente modificada, porque o grão de mostarda não deveria virar uma árvore, é uma hortaliça. Um grão de mostarda, quando cresce, ele vira um pé de alface, vamos dizer assim, né? Pode falar, é pé de mostarda, mas é uma hortaliça, é o tamanho de um pé de alface, um pé de couve, daquela mesma altura. De repente, o pé de alface vira uma árvore. Já viu uma árvore de alface alguma vez? Já viu uma árvore de couve? Já viu uma árvore de rúcula? Alta, com raiz profunda? Não, hortaliça não vira árvore. Como é que isso aqui virou? É porque houve uma aberração na natureza que levou a mudança de aparência externa. Então, o inimigo, ele está criando dano. O dano está piorando. Vocês estão percebendo? Voltando, né, vou explicar de novo. O joio é uma mudança natureza, interior. Ninguém percebe às vezes, que é muito parecido com o trigo. Mudou só a natureza interior. Exterior é igualzinho. Até aí é maligno, mas está sutil. Quando chega na próxima parábola do grão de mostarda, vira uma árvore. Ou seja, a mudança, a aberração interna produziu uma aparência de árvore. A árvore tem aparência, todo mundo vê. Quilômetro de distância você vê uma árvore. Então houve uma mudança na aparência externa. Está piorando. Então, o ponto é, irmãos, uma lição para nós é o seguinte: se nós não tratarmos com as coisas malignas da nossa natureza, nós somos filhos de Deus. Todos nós não somos falsos, irmãos. Ninguém é. Quem aceitou o Senhor. Nenhum de nós aqui é de joio. Nós não somos joio, nunca seremos os filhos de Deus verdadeiros. Mas o ponto é que, ainda que nós nunca seremos joio, a natureza maligna do joio está em mim e você. Lembre-se, nós temos uma natureza maligna em nós. E se nós não lidarmos com essa natureza maligna em nós, natureza de joio que tem em nós, nós temos natureza de trigo e de joio, né? Todos nós temos. Apesar que nós nunca somos joio, né? Uma natureza maligna está em nós. Se nós não tratarmos a natureza de joio, ela pode produzir o que é interior, que é a natureza, vira uma aparência exterior terrível, que é um grão de mostarda virando uma árvore. E aí, vamos para a parábola a mensagem de ouro do fermento. Aí vem a palavra do fermento. O que você vê na palavra do fermento? Você vê as coisas piorando mais ainda. Por um lado, na palavra do fermento, nós temos coisas positivas. Temos? Temos. O que nós temos na palavra do fermento? Nós temos as três medidas de farinha. Olha o versículo 33, fala assim: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha. As três medidas de farinha são positivas. O que farinha é essa aqui? É farinha de mandioca? É farinha de milho? Farinha é essa aqui que tá falando? Aí você fala assim, irmão, aí não fala que farinha que é. Aí não fala, fala farinha, não fala de que é. Não precisa dizer, né, irmãos? É óbvio, né? Farinha de quê? Farinha de trigo. Por quê? Porque você faz o pão. Naquela época, eles faziam pão, não era com farinha de mandioca, farinha de milho. Era trigo, tá? Então, essa farinha é farinha. E também vou mostrar o Velho Testamento para você, vou provar para vocês, tá? Mas vamos com calma. Então, essa farinha é a farinha de trigo. Então, esse trigo é positivo? É. Esse trigo veio de onde? É o trigo que é a sementinha que foi plantada lá na parábola do semeador. E ela cresceu positivamente na parábola do trigo do joio, que é produzindo trigo. Que chega na parábola do grão de mostarda, é a grão de mostarda, que é positivo, antes de virar coisa negativa. E que agora foi moída e virou medida uma fina flor de farinha, uma farinha bem fininha própria para quê? Para produzir um pão que agrade a Deus e aos homens. A farinha é positivo. A farinha representa Cristo, a natureza de Cristo crescendo em nós.
Veja que mesmo na igreja católica, que é representada pela parábola do fermento, existe ali dentro coisas positivas. Lá existe Cristo ali dentro. A igreja católica tem verdades da palavra de Deus? Tem. Tem coisas de Cristo? Tem. Tem fina flor de farinha lá? Tem. Tem. O problema é que ela colocou, que é a mulher, essa mulher aqui quem é? É a igreja católica. Ela colocou ela escondeu no meio dessa farinha o fermento, e o fermento levedou tudo. Levedou tudo. Olha o que o Senhor falou no final do versículo, preste bem atenção. Escondeu em 3 medidas de farinha ela fez isso até quando? Até, vou falar devagar, ó, para você prestar atenção, até ficar tudo. Até ficar, não pouco, metade, tudo levedado. Tudo! 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 O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que tudo que tem de positivo na Igreja Católica está misturado com coisas malignas. Sem exceção. Está tudo levedado. Tem coisa positiva? Tem, mas está tudo misturado. E da Igreja Católica virou o cristianismo que espalhou por toda essa terra. Até mesmo os grupos cristãos, nós vemos os grupos cristãos que vieram estar, até hoje tem coisas levedadas ali no meio. Até mesmo o evangelho está cheio de coisas levedadas. Porque o fermento pegou tudo. Por isso nós temos para todo cuidado de tirar todo o fermento do nosso meio. Todo o fermento, irmãos. Porque senão vai estragar tudo, até as coisas positivas. E aí, aonde? Vamos com calma. Então, aonde estão as coisas negativas? Então, você veja a evolução do positivo e a evolução do negativo. Qual é a evolução do positivo? É a semente. Eu estou recapitulando tudo de novo, para vocês não se confundirem. Vamos ver as coisas positivas evoluindo e as coisas negativas degradando. Então, vamos lá. Da primeira parábola até agora. A coisa positiva é a semente penetra na boa terra, produz essa parábola do semeador, e ela começa a produzir. Quando chega na parábola seguinte, que é do trigo e do joio, ela produz o trigo, que é positivo. Quando chega na parábola da grão de mostarda, produz o grão de mostarda, que é algo positivo. Quando chega na parábola do fermento, produz 3 medidas de farinha, ou seja, que está preparado para virar algo agradável para Deus, que é o pão. Esse é o objetivo final da vida. A vida está evoluindo. O Senhor tem os seus. Mesmo em meio às degradações, o Senhor tem os seus. Essa é a evolução do bom. Agora, a evolução do negativo. A evolução do negativo é a palavra do semeador penetra, mas quando chega na parábola do trigo e do joio, Satanás introduz o joio, que é uma mudança de natureza interior, de forma que você não percebe ainda. Porque quando cresce o joio e o trigo, você não vê diferença. Ele é imperceptível, porque é algo interior. Quando chega na grão de mostarda, o que é interior se deteriora e vira uma mudança de aparência exterior. Uma aparência grande, volumosa, que dá muito volume, mas isso é negativo. O que é do interior está começando a produzir resultados exteriores na aparência. E aí, quando chega na parada do fermento, essa aparência exterior vira fermento que produz corrupção e podridão. Fermento é significado de corrupção, de que corrompe algo e apodrece. Se você pegar uma massa e você introduzir nela fermento, se você não pegar essa massa, estou falando fisicamente mesmo, você pegar um pão, pegar uma massa de farinha, só farinha, amassou, farinha e água, ponto, mais nada, e sal. Até agora não tem fermento nenhum. Se introduzir o fermento naquela farinha e você não cozinhá-la no tempo certo, estou falando um pão físico agora, tá? Padaria. Se você, panificação. Se você não cozinhar no tempo certo, essa massa vai apodrecer. Fica azeda. Fica com gosto horrível.
Por isso os padeiros deixam fermentar até um certo ponto máximo, para depois eles vão e cozinham. Se passar do ponto, joga fora que não presta mais nada. Eu estou explicando para dizer o seguinte, porque o fermento, quando é introduzido, ele vai produzindo corrupção na massa. E a corrupção vai produzindo podridão, azedo. Ninguém come aquele negócio. Se você não cozinhar. Quando cozinha, aí tira o azedo, né? Então, o ponto que eu quero dizer, espiritualmente é o mesmo ponto. Nós estamos vendo a linha da degradação aumentando. Mudança de natureza com joio. Que é interior. Mudança exterior com a aparência do grão de mostarda. E aí gera finalmente uma podridão, corrupção total de tudo que é o fermento fermentando, levedando tudo, apodrecendo, corrompendo tudo. Quando nós chegamos no nível da Igreja Católica, irmãos, ali na Apocalipse capítulo 2, nós vimos que chegou um ponto que as coisas de Deus foram totalmente corrompidas e apodrecidas. E se vocês querem entender mais, voltem nas mensagens do YouTube que nós falamos sobre a igreja de Tiatira, e aí vocês vão entender se tem ou não tem coisa tudo podre. É tão podre que a igreja católica, só para ilustrar, ela pega, eu estou pegando um exemplo de milhares, tá? Ela pega, ela faz uma imagem, né? Você vê lá, fez uma pintura da Trindade. Como se fosse possível pintar a Trindade, né? Mas aí fizeram a Trindade. Aí eles botaram na pintura da Trindade, tá lá no Vaticano, você vai ver. Aí tá a pintura da Trindade, tem lá. Deus é representado por um senhor ancião velho. Um velho. Aí vem o Senhor Jesus representado por um jovem. Aí do lado tem uma mulher, jovem também, que é Maria. Aí depois tem o Espírito Santo na forma de uma pomba. Ou seja, eles pegaram, estão dizendo que essa imagem, por exemplo, essa pintura, que a Trindade agora foi introduzida mais um elemento nela, que é Maria. Não é a Trindade, mas é a quaternidade, então quatro. Porque Maria, para a Igreja Católica, ela não é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. Ela gerou Deus. Como se alguém gerasse Deus, não é? Ele já tem ensino. Ave Maria, cheia de graça. Alguma coisa assim. Bendito seja vós entre as mulheres, bendito o vosso fruto, que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte, para todo sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Maria nunca foi mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, na humanidade de Jesus. A divindade de Jesus, a parte de Jesus era um homem Deus. Como homem, a parte humana ele veio de Maria, mas a parte divina veio do Espírito Santo. Maria é mãe da parte humana de Jesus, Jesus homem, mas nunca como Deus. Como Deus, o Senhor é Deus dela. É o Senhor dela. Como homem, Jesus é filho dela. Como Deus, Jesus é o Deus dela. Então, a Igreja Católica introduziu Maria na Trindade, virou quatro pessoas da Trindade: o Pai, o Filho, o Espírito, Maria. Olha o fermentão aí. Olha a corrupção, irmãos. Mas qual é a lição para nós aqui? A lição é que se nós não tomarmos cuidado em lidar com as coisas enquanto elas são pequenas, os desvios tornarão imensos lá na frente. Por quê? Começa com a mudança de natureza de joio, progride para uma mudança de aparência, ou seja, o que é interior está começando a modificar o exterior, que é a aparência, o grão de mostarda, virou uma grande árvore, que vai terminar com a podridão total, corrupção total, que é o fermento levedando tudo. Irmãos, percebem a seriedade? Irmãos? Nessas mensagens aqui, nós não estamos só falando das igrejas, da igreja católica, dos seus erros, mas também estamos aplicando para a nossa vida, para mim, para você. É sério isso, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que em 2017, para os irmãos que estão no nosso meio aqui, que nos conhecem, né? Irmão, em 2017, quando o irmão Dom dormiu no Senhor, na conferência de setembro,
eu virei para o irmão Roberto. Eu falei para esse irmão Roberto, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, com as coisas que estão acontecendo surgindo no nosso meio, isso vai produzir desvios imensos lá na frente. Eu me lembro o momento falando isso para ele. O lugar nós estávamos. Nós estávamos no alojamento em Maringá. Eu me lembro direitinho, numa tarde, eu falando isso para ele, eu lembro do rosto dele. Falei, irmão, se nós não tomarmos cuidado, pequenos desvios agora vão gerar desvios imensos lá na frente. Dito e feito. As coisas foram piorando, piorando, até criar desvios monstruosos do que é a verdade da palavra de Deus. Irmão, nós tememos tomar todo cuidado, irmão. O problema está em mim. Estou citando aqui um exemplo do irmão Roberto, mas não estou dizendo que ele é o problema. Estou dizendo que o problema, só estou dizendo que eu comentei com ele. O ponto é que as coisas são problemas em nós, em mim. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa atitude, isso vai gerar um problema monstruoso lá na frente. Agora vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui o que essa parábola quer dizer melhor, tá bom? Vamos com mais calma agora. Eu espero que você tenha entendido primeiro esses dois pontos, essas duas linhas que estão acontecendo. Que isso é precioso. É a linha da vida que está persistindo. Mesmo com todos os defeitos, existe coisas de vida ali na Igreja Católica. Chegou até lá, né? Havia coisas de vida na Igreja Esmirna, havia coisas de vida na Igreja em Éfeso, na Igreja em Esmirna, na Igreja em Pérgamo e na Igreja de Tiatira. Quais são as coisas de vida? É o trigo. O inimigo está percebendo que o trigo está avançando, então o inimigo vem piorando as coisas. Tá? Mas tem coisas negativas, que é também a linha negativa vai piorando também aqui nessas quatro parábolas. Vai tendo as oposições externas, que a semente não deixa a semente penetrar. Quando penetra, isso muda a natureza, surge o joio, muda a aparência da grande mostarda e aí levanta tudo, que é a podridão. Então, isso é muito importante. Agora vamos tentar entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, o que que é? A parábola é assim, ó. Versículo 33. Disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante, tornou semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Vamos tentar entender melhor agora. O que que são essas 3 medidas de farinha? Vamos entender a farinha, aí para a gente falar do fermento. Bem que eu expliquei para os irmãos aqui, mas vamos entender biblicamente, tá? Então, as 3 medidas de farinha eu falei para os irmãos, é a farinha de trigo. E é puro, é bom. Isso simboliza a natureza de Cristo. Aonde está isso? Vamos começar lá no início da Bíblia. Então vamos lá. Gênesis capítulo 18. Começa lá em Gênesis 18. Vamos lá. Vamos com calma. Então, Gênesis, versículo capítulo 18. O que está acontecendo em Gênesis 18? Tá? Gênesis 18 fala assim. No versículo 1 em diante, aqui, vocês conhecem essa passagem? Acho que vocês conhecem, né? Passagem maravilhosa. É quando, tremenda, é quando o Senhor aparece a Abraão. Tá? Aí o Senhor aparece a Abraão. Então, Gênesis 18:1 fala: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando este estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, né, irmão? Se eu tivesse tempo, nós íamos destrinchar isso aqui. Mas olha que coisa tremenda, no maior calor do dia, ou seja, quando o dia está mais pesado, cansativo, cheio de problemas, né? A maior calor do dia é a hora mais difícil. Deixa eu te perguntar, meio-dia, quando está estourando aqui em Araguaína, né? Nós moramos em Araguaína, está estourando aquele calor, você tem vontade de fazer alguma coisa? É uma hora muito difícil do dia. É uma hora mais difícil do dia. Mas na hora mais difícil do dia, quando está com o maior calor do dia, o Senhor aparece para Abraão. Amém, meus amados irmãos. Quando estiver passando por muitas dificuldades, se nosso coração for adequado, o Senhor aparece para nós. Ainda que seja no momento mais difícil da nossa vida. Ali o Senhor aparece. Para que ele apareceu? Para nos repreender? Para brigar conosco? Não. Para nos dar obras que nós fazemos? Não. Ele aparece para ter comunhão doce conosco. Então vamos lá. Versículo 2: levantou ele os olhos e olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Peraí, vamos com calma. No versículo 1 fala que apareceu o Senhor. O Senhor está no singular. Aí, fala que apareceu o Senhor. Aí depende, no versículo 2 fala que ele levanta e olha 3 pessoas. Peraí, é uma ou é 3?
Apareceu o Senhor ou apareceu três pessoas, três senhores? O que vocês acham? Já entenderam, né? É o Deus triuno. O Senhor apareceu em forma do Deus triuno. Claro que ali é manifestações físicas, né? Eram três homens, mas que simbolizavam o Deus triuno ali. O Senhor aparece, quando o Senhor vem como Deus triuno para nós. Quando o Senhor Jesus fala comigo, com você, irmão, você pode falar assim: ah, o Senhor Jesus falou comigo. Tá certinho, ele falou com você, mas também tá certinho dizer que foi o Pai, o Filho e o Espírito que falou conosco. A Trindade inteira falou comigo, com você. Quando o Senhor aparece para você, é o Deus Trino aparecendo para nós. Sempre é. É o Pai no Filho por meio do Espírito. Tremendo, né? Não é maravilhoso? Então vamos continuar. Se nessa mensagem, por algum motivo, né, eu espero que aconteça, o Senhor apareça para você, eu espero que apareça para mim, para você. Não foi o Senhor Jesus que apareceu, foi o Deus Trino. Mas vamos continuar. E disse, aí ele vendo-os, versículo 2, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Oh, Senhor Jesus, quando na hora mais difícil da nossa vida, no meio-dia, o Senhor aparecer para nós, Deus triuno, irmãos, corra atrás do Deus triuno. Vá atrás dele, corra, pague o preço. Ele veio de graça, veio, mas você deve correr. E o preço é, sai correndo. E quando o Senhor aparecer para nós, mesmo na situação mais difícil, se ajoelhe, se prostre, fala, Senhor, eis aqui o teu servo, né? Aí fala, e diz, Senhor meu. Peraí, havia três pessoas. Por que que Abraão fala Senhor meu? Por que que ele não fala senhores meus? Por que que ele fala Senhor meu? Tá vendo? É o Deus triuno. É três, é um. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, tá vendo? Quando o Senhor vem para nós, irmãos, é a graça e a mercê. Mercê que dá misericórdia. A graça e a misericórdia vem em Cristo para nós. Rogo-te que não passes o teu servo. Tá vendo? Quando o Senhor vem, fala assim, Senhor, não vá embora enquanto o Senhor não tiver comunhão comigo, Senhor. Não vá embora. Não passa de mim, não, Senhor. É a tua presença que me salva. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousar debaixo dessa árvore. Fica comigo, Senhor. E trarei um bocado de pão. Refazei pão. Vai prestando atenção. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Refazei as vossas forças. Ó Senhor Jesus. Você sabia, irmãos, quando Deus triuno vem para nós, quando o Senhor, a comunhão nossa com o Senhor, isso fortalece o Senhor? Não fortalece somente a nós, fortalece o Senhor também. Mas peraí, irmão Gustavo, o Senhor já não é forte o suficiente? Ele é. Mas é algo de desfrute, é algo de descanso. O Senhor tem descanso, desfrute na comunhão. E nós também. É mútuo. Vai. Vamos, né, continuar, né? Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa, agora que vem, ó, o ponto. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, a primeira vez que aparece essa expressão 3 medidas de flor de farinha, que nós vimos lá da Mateus 13, da mulher que pegou 3 medidas de flor de farinha e botou o fermento, essas 3 medidas aparecem aqui a primeira vez, em Gênesis 8. Ou seja, essas 3 medidas é medidas de farinha de trigo. Mas daqui era um pão puro, sem fermento. Para quê? Para agradar a Deus. Para que Abraão queria fazer esse pão? Ele queria fazer esse pão para satisfazer a ele, que ele ia comer também, e a Deus, e o Deus triuno, e a Deus. Ou seja, as 3 medidas de farinha simboliza Cristo, que na sua humanidade perfeita, que ele é o grão de trigo, lembra? Cristo é o grão de trigo que foi moído por nós. Ele era um grão de trigo, mas um grão de trigo, para virar um pão de farinha, para virar pão tem que ser moído. Ele foi moído na cruz. Ele teve um viver que ele foi trabalhado, moído o tempo todo também. Não só na cruz, mas toda a vida dele, que levou a cruz a vida inteira dele. A crucificação foi o auge só da vida de cruz. E o Senhor então ressuscitou. E essa natureza do Senhor, que trabalhada, fina,
maravilhosa, é que produz alimento para Deus e para nós, né? Então, essas três medidas. Agora vamos para capítulo Levítico, capítulo 2. Vamos para Levítico 2, não a gente vai confundir. Vamos Levíticos 2, tá? Aí essas três medidas vira uma oferta para Deus, tá? Na Levítico 2, que é a oferta de manjares. Vamos entender lá. Levítico 2 fala assim, ó, versículo 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Leva-la aos filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de Arão agradável ao Senhor. Perdão, irmãos. O que ficar de oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Ou seja, tá vendo? Ele pega essa oferta, faz um pão, oferece ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele come. Parte é para o Senhor e parte é para ele, o sacerdote que é Arão e seus filhos. Isso mostra que Cristo, que é a farinha, ele deve produzir algo que satisfaça a Deus e a nós. Quando nós oferecemos Cristo, nós estamos satisfazendo Deus, porque Deus tem tanto prazer, Deus tem prazer no seu Filho. Ele mesmo falou, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, o Cristo que nós oferecemos na nossa vida, que vai trabalhando no nosso ser, é para satisfação de Deus, inicialmente. Primeiro oferece a Deus. E depois também é para satisfação do próprio pessoa que está ofertando, que é o sacerdote, que somos nós. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus hoje. Não estão entendendo esse ponto, né? Aí vamos continuar, tá? Ele fala assim, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos. Agora olha o versículo 4. Quando trouxeres a oferta de manjares cozido no forno, será de bolos asmos. O que quer dizer asmo? Sem fermento. Não pode ter fermento. Asmo de flor de farinha, amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozido na assadeira, será de flor de farinha sem fermento. Sem fermento amassada com azeite. Não pode ter fermento, tá? Olha o versículo 6. Não, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, nunca. Porque de nenhum fermento e de mel, nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Irmãos, se eu colocar fermento, o Senhor não aceita esta oferta. Porque a oferta que é para o Senhor, que agrada a Ele, é sem fermento. Por mais que ali você colocou coisas boas, que é a fina flor de farinha, se introduzir fermento, o Senhor não aceita. Aí você pode falar assim, mas por que tu não aceita, Senhor? Tem farinha positiva de trigo aqui, tem coisa de Deus aqui no meio, por que você não aceita? Aí só falar assim, porque também tem fermento. Tira o fermento e eu aceito. Mas com o fermento, por mais que tenha coisa de Deus, que é a fina flor de farinha, que é a natureza de Cristo, eu não aceito. Porque é santíssimo que nós oferecemos ao Senhor. Olha o versículo 10. Não, olha o versículo 10. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, e é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Santíssimo quer dizer, santo quer dizer separado. Não pode ter mistura. Tem que ter separação. Quando o fermento mistura com a farinha, isso produz mistura. O que a gente vê na igreja católica? Uma grande mistura. Não há coisa santa ali no meio, tem misturado. Santo é separado, até me contrário de separar, tem mistura. Tem que ser santíssimo.
Isso vale para a Igreja Católica, mas vale para todos nós também. Irmãos, tem que ter separação. A Igreja Católica introduziu várias heresias. Isso é inaceitável. Inaceitável. Aí nós temos dois caminhos. Se nós estivermos na Igreja Católica e se eu abrisse nossos olhos para isso, nós teremos dois caminhos só. Quer dizer, dois caminhos não, teríamos um único caminho. Quer dizer, teríamos dois caminhos, na verdade, dois caminhos. O Senhor abre nossos olhos, eu estou na Igreja Católica, o Senhor abre meus olhos, o Senhor me mostrou que ali há coisas malignas, misturas, fermento, levedo, heresia. Aí eu tenho dois caminhos. Qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é o seguinte: eu finjo que eu não vi. Irmãos, cuidado com seus áudios, tá? Eu finjo que eu não vi e eu aceito a mistura. E vou falando assim: ah, tem coisa errada mesmo, mas Deus vai julgar. Toma esse caminho. E aí, você vai entender depois, com o tempo, se Deus vai te aprovar ou não nessa atitude. O segundo caminho é: Senhor, eu não consigo mudar o que a Igreja Católica é. Você não consegue mudar. Martinho Lutero tentou mudar. Mas o Senhor mostrou para ele: não quero que você mude a Igreja Católica. Saia daí. O segundo caminho é: não tente mudar. Porque está tudo levedado. Saia. Separe. Saia disso. Não seria esse o nosso caminho, irmãos? E até hoje o caminho é o mesmo. Quando nós vemos que há fermento, há levedo, nós temos duas atitudes. Se o senhor não abriu o seu olho, tudo bem. Mas se ele abriu o seu olho, se ele abriu o seu coração, se ele te deu revelação, nós temos dois caminhos. Mudar, você não vai mudar. Ficar, você vai ser julgado com aquilo. O terceiro é: saia disso. Saia disso. Tira o fermento, saia dessas coisas. Isso é Levítico, né? Então, você está entendendo que a oferta ela tinha que ser pura, a medida tinha que ser pura. Agora vamos continuar. Agora vamos voltar um pouquinho lá em. Olha como o senhor odeia o fermento. Rapidamente, tá? Por causa do tempo. Vamos lá para Gênesis, então no Velho Testamento, vou chegar no Novo. Lá para Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12 fala assim. Êxodo 12 está falando da Páscoa. Aí, no versículo. Ah, tá no versículo 15, fala assim, ó. 7 dias comereis pães asmos, que esse é pão sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis, logo no primeiro dia, tira! Não tente melhorar a massa, não tem jeito. Tira o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Irmãos, tira o fermento, porque se não tirarmos o fermento, isso não vai agradar ao Senhor. Tirar o fermento, tá? Agora olha o versículo 19. Vai lá, 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada, versículo 20, comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Tá? Agora vai para o capítulo 13, versículo 6. Olha o que fala. 7 dias comereis pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo. Tira isso da sua vida. Tira isso. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Onde você vive, tira fermento. Isso é Velho Testamento, então vamos para o Novo. Fala, irmão, isso é Velho Testamento. Tá bom, vamos chegar no Novo. Tá? Olha Deuteronômio capítulo. Tô pegando só alguns versículos. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16. Versículo 3 e 4. Fala assim: nela, as festas da Páscoa. Ó,
Nela não se comerás levedado, na Páscoa. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Por quê pão de aflição? Porque é pão sem fermento, é pão duro. O fermento deixa as coisas moles, o fermento deixa a massa macinha para você comer. Quando alguém coloca o fermento numa massa física, num pão físico, coloca para facilitar comer, porque a pessoa come com mais maciez. É mais fácil dela engolir e comer. Um pão asmo, que é o pão, nossa parte do pão que a gente usa, por exemplo, ele é um pão duro, não tem gosto nenhum, ele é difícil, é duro de comer, não é aquela coisa agradável. É um pão de aflição. Mas estou querendo dizer para nós que Cristo deve ser para nós algo puro, ainda que nós temos que pagar um preço por isso. Seguir o Senhor com pureza, irmãos, com santidade, sem fermento, há que pagar um preço. Vamos ser perseguidos, julgados, mal interpretados, vão dizer várias coisas de nós, não tem problema. Mas o fato é que nós seguimos o caminho que o Senhor nos ensinou. É pão sem fermento. Agora, vão se colocando nos grupos cristãos coisas para fermentar o que é de Cristo, para atrair as pessoas. Teatro, show, preta, luzes, dança, pula-pula. Tudo isso para quê, irmãos? É para atrair as pessoas. Isso é tudo cheio de coisas, né? A música, o rock, etc. E aí que vai, né? Funk, vai colocando tanta coisa, porque atrai as pessoas. A pessoa está acostumada, por exemplo, com sertanejo. Aí agora ela pode vir para a igreja e desfrutar o sertanejo cristão. Qual é o problema? Ele era um roqueiro. Vem para a igreja desfrutar o rock and roll cristão, não tem problema nenhum, não. Você não precisa largar o rock, só muda a letra. Você está entendendo, irmãos? Isso aí é pão com fermento. Não é o pão de aflição. Aí, versículo 4: Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o território. Também da carne sacrificada à tarde no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Então, só para mostrar para os irmãos, tá? Aí você vai lá para. Já li Deuteronômio 16. Vai lá para Levítico 6 de novo. Estou indo na sequência para os irmãos entenderem, tá? De novo. Levítico. Aliás, voltando um pouquinho, né? Eu pulei um pouquinho. Bom, vamos pular Levítico, nós já lemos Levítico, né? Vamos para Amós, por exemplo. Amós. Amós, lá no final do Velho Testamento, né? Que tem os pequenos, os profetas menores. Aí tem lá Amós. Acharam, irmãos? Eu não achei ainda não, por isso que eu tô apanhando aqui. Mas eu vou achar. Achei. Amós, de Obadias, né? Capítulo 4. Versículo 4, olha o que Amós fala. Amós, quando ele fala assim para o povo de Israel, é porque ele estava cansado. Ele estava cheio de tristeza pelo povo de Israel. Aí ele falou assim para o povo de Israel: ó, se você pegar o título da sua Bíblia aí, claro, isso não está no original da Bíblia, né? Mas aqui está a minha assim: a cegueira espiritual de Israel. Quando nós estamos cegos espiritualmente, olha o que acontece. Olha o que ele fala. Versículo 4. Amós capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi. Ele está falando assim para o povo, ó, já que vocês estão transgredindo, venha, transgrida mais, faça mais transgressões. Aí ele fala, a Gigal e multiplicar as transgressões. É como se ele estivesse falando com ironia. Já que vocês não estão pecando, então peca mais, entra no pecado mesmo. Aí continua. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e oferecer sacrifícios de louvores do que é levedado. Vem, louve a Deus com seu levedo, com seu fermento. Você está achando, Israel, que pelo fato de você sacrificar o Senhor de 3 em 3 dias, você dá o dízimo, você vai nas reuniões, você vai nas reuniões da igreja e tal, né? Que você está tudo bem. Então é o seguinte: louve a Deus com seu fermento. Dá o seu sacrifício de louvor cheio de fermento. Aí ele fala, ó, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Publica, faz público, tira foto, manda para todo mundo.
modo de falar, né? Porque naquela época não tinha foto, né? Porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Porque disso gostais, você não gosta disso? É isso que você gosta, mas não é isso que Deus gosta, mas é isso que você gosta. O que é como você falando assim, o que adianta vocês fazerem coisas para Deus cheio de levedo, de fermento? Louvam a Deus, mas tá cheio de fermento. Vocês gostam de fazer isso, é mais fácil de fazer, né? Mais fácil sacrificar Deus com fermento. Tudo bem, faça isso então. Vamos ver se Deus vai se agradar disso. Aí vamos para o Novo Testamento. Aí o Novo Testamento, o Senhor começa então, porque agora até aqui nós estávamos falando no Velho Testamento de fermento físico. Mas o fermento físico, ele é um princípio espiritual no Novo Testamento. A Bíblia é uma, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo... Vamos Mateus 16. Mateus 16. Olha o que o senhor fala aqui. Vamos na sequência da Bíblia, né? Mateus 16, o senhor fala assim, no versículo 6. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, o senhor já não está mais falando de fermento físico, irmãos. Está falando para os seus discípulos: olha, cuidado, tomem cautela. Cautelar significa cautela, observe, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos não entenderam, achavam que está falando de pão, porque eles estavam lá na época do Testamento, que era algo físico. Aí o senhor pegou e falou claramente para eles: olha só, versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina, do ensinamento. Doutrina quer dizer ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, o fermento virou no Testamento algo espiritual. Cuidado com o que é ensinado pelos fariseus e saduceus. O que os fariseus ensinavam? Os fariseus ensinavam a pura palavra de Deus? Ensinavam? Ensinavam. Eles ensinavam o Velho Testamento? Corretamente ensinavam. Mas eles misturavam, junto com o seu ensinamento da pura palavra de Deus, o fermento deles. Qual o fermento deles? É a tradição deles, que invalidava a própria palavra que eles ensinavam. A tradição, o meio de fazer as coisas. Ou seja, tradição são algo que eles colocavam que já não era a palavra de Deus mais. Que misturava a palavra de Deus. Tinha muita palavra de Deus? Tinha muita fina flor de farinha? Tinha. Mas ao mesmo tempo eles misturavam a tradição e a tradição desviava as pessoas de Deus, do reino. Esse é o primeiro ensinamento de doutrina dos fariseus. Cuidado, irmãos, com as tradições. Ah, mas eu sempre aprendi assim na vida da igreja. Sempre foi assim. Ah, era assim antes. Sempre foi assim antes. Ah, é assim que eu aprendi, é assim que eu... Irmão, verifique se a tradição ainda está de acordo com a palavra de Deus ou não. Verifique, meu irmão, se aquilo que estão te ensinando é ou não fermento. Vá para a verdade da Bíblia. Veja se foi realmente assim que o Senhor ensinou no passado. Verifique se é assim que a Bíblia está escrita. Verifique se é assim que é a visão que o Senhor nos deu. Verifique se não há mudança de natureza, de mudança de algo fermentado. O segundo ensinamento, o primeiro ensinamento dos fariseus, que o fermento deles era a tradição. O segundo fermento deles, que a fina flor de farinha é a palavra de Deus, que é o pão, é Cristo. Isso não tem problema nenhum. Mas eles pegavam a tradição deles, que é o fermento, e misturavam. Aí estragava tudo. Segunda coisa que eles usavam era, o fermento deles era, eles falavam e não viviam. A hipocrisia. Como é que a gente sabe que é hipocrisia? Vamos lá, Lucas capítulo 12. Lucas 12. Peraí, irmão Gustavo, onde você. Você falou que o fariseu, o fermento fariseu, o primeiro fermento fariseus, você está falando aqui que é a tradição. Tá bom. Então, onde está isso na Bíblia?
falando que é a tradição. Onde está? Você quer saber onde está a tradição? Mateus capítulo 15, versículo 3. Olha lá. 15, 3. Já falei isso para os irmãos no passado, tá? 15, 3. Fala assim. Mas vós, se eu for para os fariseus, ó. Tá? Olha o versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos. Mas não era a palavra de Deus mais, era o fermento deles. Pois não lavam as mãos quando comem. Olha o que você falou para ele no versículo 5. Agora é a palavra do Senhor. Ó, isso aqui é a palavra dos fariseus, agora a palavra do Senhor. Versículo 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará teu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, que é o farinha de trigo pura, por causa da vossa tradição, que é o fermento deles. A tradição deles violava, invalidava a própria fina flor de farinha que eles injetavam ali dentro, que era a palavra de Deus. Leiam. Eu aconselho muitos irmãos. Eu vou pegar aqui, eu vou pedir licença para os irmãos só um minutinho. Olhem para a câmera. Leiam esse livro do irmão Dong, O Maior Sofrimento de Jesus. Leiam, não vou entender o que eu estou querendo dizer. E nesse capítulo desse livro aqui, ó, tem um capítulo que o irmão Dong fala aqui, ó. A festa dos pães asmos, que é pão sem fermento. Leia lá o que ele fala. O que ele fala sobre a questão do fermento que foi colocado no nosso meio onde nós vivíamos. Leia lá. Leia depois esse capítulo aqui, ó. Ó, as escrituras e a unidade do corpo de Cristo. Leiam isso aqui e vocês vão entender. Leiam e vocês vão ver que o irmão Dono estava prevendo o que ia acontecer no nosso meio. Leiam lá. Ou seja, a tradição ia injetar fermento no nosso meio. Aí, qual é o outro ponto? Então, entender qual é o primeiro ponto do fermento? Primeiro ponto do fermento, qual é? Primeiro ponto do fermento é o que mistura, o que danifica, é a tradição. E qual outro fermento dos fariseus? Um é a tradição, e o outro, a hipocrisia. Está lá em Lucas capítulo 12, olha lá. Lucas 12, versículo 1. Lucas 12, versículo 1. Olha o que está escrito lá. Posto, versículo, que miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: o Senhor ensinou, antes de tudo, àqueles que seguiam ele, a nós. Aí que ele fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está bem claro aqui. Então, o que é o ensinamento dos fariseus? Tá? É a tradição que mistura com a palavra de Deus, que invalida a palavra de Deus, o que você colocou ao longo do tempo, que vem validando o que a Bíblia ensina, que vem modificando o que a Bíblia ensina, e o que está colocando que é a hipocrisia. Fala o que não vive. Fala uma coisa e vive totalmente outra. Fala de amor, mas não tem amor nenhum. Fala que ama os irmãos e ao mesmo tempo destrói todo mundo, a igreja inteira. Isso é hipocrisia, isso é fermento. Agora, vamos lá para Marcos. Aí, tá vendo os fermentos? Agora vamos, tô na ordem da sequência da Bíblia. Marcos 8. Marcos 8. Quando você vai abrir Marcos 8 aí, alguns irmãos podem pensar assim: ninguém nunca me falou nada, não, sabe? Mas assim, eu penso que os irmãos pensem assim. Se eu tiver errado, irmãos me perdoem, tá? Mas eu penso que os irmãos pensam assim: por que o irmão Gustavo, essas palavras são só palavras fortes, palavras de arrependimento? Bom, porque não sou eu. Porque, na verdade, tudo, porque é isso que a Bíblia ensina.
É difícil comer isso, não é, irmãos? É difícil engolir isso, não é? Pois é, pão ácido, é pão sem fermento. É duro para mastigar essas palavras, não é? Eu também acho, irmãos. Mas é isso que é o pão da aflição. Porque nós estamos falando de Mateus 13, das parábolas, e aqui tem coisas negativas. E o Senhor está lidando com as coisas negativas. Se nós voltarmos lá para as sete igrejas, que é o que está falando, Mateus 13 é as sete igrejas, se nós voltarmos lá, vocês vão ver que todas as sete igrejas, com exceção da igreja em Esmirna e com exceção da igreja em Filadélfia, que são as duas igrejas positivas, todas as outras cinco igrejas, em todas elas, o Senhor faz chamamento ao arrependimento. Porque onde houver coisa negativa, é necessário arrependimento, irmãos. Você quer ver? Antes de abrir Marcos 8, vamos lá, rapidinho. Eu vou mostrar para os irmãos. Primeira igreja, rapidamente. Igreja em Éfeso, versículo 5, Apocalipse 2, versículo 5. Eu vou só ler para os irmãos. Apocalipse 2 e 5. Igreja em Éfeso, fala assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não vem a ti e mover do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Arrependimento. Igreja de Esmirna só não fala nada de arrependimento. Igreja em Pérgamo. Olha o que só fala aqui, quer ver? Versículo 16, Apocalipse 2,16. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra ele pejarei com a espada da minha boca. Arrependimento. E a gente atira. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Arrependimento. Capítulo 3, Igreja de Sardes. Versículo 3. Lembra-te, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Arrependimento. Igreja em Filadélfia não tem, claro. Veja Laodiceia. Pula para a igreja de Laodiceia e vai lá no versículo 19. Fala assim: Eu repreendo e disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Entenderam, irmãos? Por que são palavras tão fortes? Porque todas elas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, elas levam ao arrependimento, porque há coisas negativas. Irmão, eu não sei o que você quer fazer da sua vida, mas eu sei o que eu quero fazer da minha. Eu quero me arrepender. Marcos capítulo 8, versículo 15, fala assim. Marcos 8, 15. Olha o terceiro fermento que o senhor fala. Então o senhor já falou para nós, agora está no Novo Testamento. Falou do fermento agora não é físico mais, não é pão físico. Agora é doutrina dos fariseus e dos saduceus, tá? Fariseu nós já sabemos. E saduceus? Saduceus é aqueles que ensinam, deturpa a palavra totalmente. Saduceus, eles são os modernistas, que querem tirar toda a inspiração da Bíblia, dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus, que a Bíblia não tem poder mais, que a Bíblia não consegue mais salvar as pessoas, que a palavra de Deus por si só não consegue mais transformar as pessoas. Isso é ensinamento saduceu. Ah, a palavra de Deus não tem poder. Não. Ela por si só não tem poder. Isso é saduceu, tá? Agora vamos para o terceiro tipo de fermento. Marcos 8, esse aqui é impressionante. Marcos 8, versículo 15, 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Aqui, irmãos, não é a mesma situação, mesma circunstância de lá de Mateus 16. Mateus 16, quando o Senhor falou para os discípulos acontado fermentos fariseus e saduceus, eles estavam no monte, tá? Aqui eles estão no barco. É diferente, tá? Mas o princípio é o mesmo, só a situação que é diferente. Ele só fala, ó. E preveniu-os, Jesus dizendo, preveniu-os. Por que preveniu-os? Preveniu, eu estou falando assim, olha, eu estou prevenindo vocês, estou falando de antemão. Cuidado, porque o negócio vai acontecer. Vai vir uma mulher, eu estou parafraseando agora o Senhor, vai vir uma mulher e vai colocar, vai esconder na farinha levedo, fermento. Cuidado com isso. Né? Vamos lá, preveu Jesus dizendo, vede,
Vede, tem visão. Ganha visão espiritual. Tem visão espiritual. Veja. Guardai-vos. Você não consegue guardar o irmão. Você não consegue guardar a irmã. Você tem que se guardar. Guardai-vos. Guarde vocês próprios. Irmão, irmã, a gente não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue guardar a igreja. Se os irmãos se corromperem, irmãos. Se os irmãos se corromperem, nós temos que nos guardar. Guarde você, irmão. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Já tinha falado dos fariseus, certo? Agora vem um novo, ó. E do fermento de Herodes. Opa, apareceu um outro fermento aqui. Herodes. Ó, os discípulos não entendiam ainda, né? E 16. E eles corriam entre si. É que não temos pão. Nós não temos pão. Falando de pão. Você não está falando de coisas físicas mais, Velho Testamento. Aí fala. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? O coração de vocês está endurecido? Está gordo? Nós falamos sobre isso na palavra semeador. Está gordo, insensível? E não consegue mais entender que o Senhor fala? Vocês estão cegos? Tantos irmãos da situação, você fala, fala, eles não ouvem. Você fala, fala, eles não veem. Você aponta o fermento, eles não estão vendo. Você mostra que está errado, irmãos não percebem. A obra 18 aqui, ó. Tendes olhos e não vedes? Vocês não têm olhos e não estão vendo espiritualmente? Tendes ouvido e não ouvis? Vocês estão ouvindo e não estão ouvindo nada? Houve mensagem após mensagem, nada acontece? Vê, olhe e olhe mensagem, nada acontece? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quando quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quantos partiu os 7 pães para os 4.000? De quantos cestos cheios recolhestes? Pedaços recolhestes? Cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Ou seja, está falando assim, não estou falando de pão, não preciso de pão. Eu estou falando de fermento e ensinamento. Agora, qual que é o fermento de Herodes? Já vimos de fariseus, saduceus. E de Herodes? O fermento de Herodes, já falei isso para os irmãos, era aquele fermento que ele gostava de ouvir, ele tinha prazer em ouvir o que João Batista falava para ele. Quem é Herodes? Herodes era aquele, lembra de Herodes? Ele gostava de ouvir João Batista, ele tinha prazer em ouvir João Batista, mas ele não queria praticar o que o João Batista falava. Ele ouvia o que o João Batista falava, mas ele não praticava. Querer? Quer ver? Vou mostrar para os irmãos aqui. Pera aí. Tá lá no versículo Mateus 14. Vamos lá para vocês verem. Mateus 14. Volta lá. Ó. Ah, quer ver? Ah, mas eu acho que não é em Mateus. Eu tô tentando encontrar para os irmãos, tá? Vamos pular para Mateus. Vamos ver lá em Marcos 6. Deixa eu achar para os irmãos certinho, tá? Marcos capítulo 6, que tem uma parte que mostra é, o mais. Isso. Olha só. Ó, é Marcos 6 mesmo. Marcos capítulo 6, versículo 14. Olha só. Olha o que é o fermento de Herodes. Fermento de Herodes, quer dizer, é a atitude de Herodes, tá? Fermento que o senhor falou qual que é o fermento de Herodes que o senhor falou? É a atitude de Herodes, é o que o Herodes fazia. Herodes não ensinava nada, mas Herodes fazia algo. E essa atitude de Herodes que é maligna, tá? Então vamos ver lá, ó, versículo 14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório.
E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e é por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Agora vamos lá. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tá certo, João Batista, falar aí nesse sentido? Tá, é lícito ele possuir a mulher do irmão dele? Não, ele podia, isso aí é adultério. Então, agora Herodes, o João estava falando algo correto para Herodes. Mas olha qual que era a atitude de Herodes. Ó o versículo 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. A mulher de Herodes, né? Agora olha a atitude de Herodes. Porque, versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ou seja, qual é a atitude de Herodes que vira um fermento? É você escutar a palavra de Deus de boa mente, você temer a palavra de Deus, mas não praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Herodes, ele temia o que João falava, que não era para ele casar-se com a mulher do irmão dele. Ele sabia que estava errado. Ele gostava de ouvir João Batista falar, de boa mente, achava bom, achava gostoso. Ai, que palavra maravilhosa, palavra rica. Mas ele não tinha nenhum desejo de praticar isso. Ele sabia, vamos dizer assim, agora vamos comparar com a mensagem de hoje. Ele eu gostava de uma mensagem, sabia que era errado o fermento, sabia que tinha fermento, sabia que tinha que tirar o fermento, sabia que tinha que separar disso, mas não separava. Isso é fermento de Herodes. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Olha o que o Paulo fala aqui. Estou terminando, tá, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5. Entregue. Vocês sabem, o contexto de 1 Coríntios 5 é um irmão da igreja em Corinto que estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta. Quando Paulo descobriu isso, Paulo pegou, virou para ele e falou assim no versículo 5: entrega Satanás para a destruição da carne. Entregou o irmão a Satanás, né? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí ele fala: não é boa, está falando para os irmãos em Corinto, não é boa a vossa jactância, vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leva a massa toda? Nós falando assim, como é que vocês sabem que esse irmão está fazendo algo errado no meio de vocês e vocês toleram isso? Isso é fermento de Herodes, vocês toleram isso. Ao tolerarem isso, isso vai estragar toda a igreja, toda a massa. Aí ele fala no versículo 7, lançai fora o velho fermento. O velho fermento é o seu velho ser, a velha carne, o velho homem. Por isso chama velho fermento, as coisas do velho homem. Tira isso logo fora. Para quê? Para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento. Nós somos em Cristo Jesus, irmãos, sem fermento. Mas o fermento penetra em nós se nós deixarmos. Estraga tudo. Lembre-se que o senhor falou lá, a mulher colocou, escondeu, levedou tudo. Levedou tudo. Estragou tudo. Não escapa nada. Vá na igreja católica e vê se encontra alguma coisa que não esteja fermento ali no meio. Tem Cristo? Tem. Mas está tudo fermentado. Tudo. Qualquer coisa, a palavra de Deus ali no meio está com fermento. Tudo. Você não acha nada que não tenha fermento misturado. Lançai fora, versículo 7, o velho fermento para que seja nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia. É outro fermento aí, ó. É o fermento da maldade, é mal, e malícia, tem malícia. E sim com os asmos da sinceridade da verdade. É melhor falarmos um pão
a palavra de Deus com sinceridade e com verdade do que com malícia. É duro ouvir a verdade, irmãos? É, mas é melhor ser sincero e duro, claro, com amor também, lógico, do que fazer isso com o fermento que deixa o irmão comer bonitinho, maravilhoso, que é a malícia. Por fim, vou ler o último versículo com os irmãos do fermento. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Olha o versículo 7, na verdade. Vós corris bem, Paulo falando para os gatos, vocês corriam bem. Estavam bem antes. Estavam indo tão bem na vida da igreja, né? Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem te impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não é obedecer a homens, não. É obedecer à verdade. Não é obedecer irmão X, Y, B. É obedecer à verdade. Custe o que custar. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está falando de pão físico aqui, irmãos? Claro que não. Ele estava falando que um pouco de tolerância a ensinamentos errados, um pouco de tolerância a isso, vai estragar tudo. Irmãos e irmãs, não menosprezemos o poder do fermento. Basta um pouquinho para estragar tudo. Eu falei para os irmãos na época das mensagens de Tiatira. Eu estava lendo, tava lendo um livro sobre panificação, né? Porque eu tenho vontade de fazer pão físico, né? Aí eu tava lendo lá. Lá na parte de pão, né? Aí o autor fala assim, botou bem grandão assim, cuidado com o fermento. Eu falei, uai, por quê? Aí botou assim, qual desse jeito assim, cuidado com o fermento. Aí botou por quê? Um pouquinho de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Não exagere, senão vai estragar tudo. Aí deu um exemplo. É, 10 graminhas de fermento é suficiente para 10 quilos de massa. 10 gramas! 10 graminhas para 10 quilos, 1 quilo é 1.000 gramas. 10 gramas de fermento estraga, leveda 10.000 gramas de farinha. Aí você falando, ele falando assim no livro, não exagere, não precise de muito, porque um pouco já é suficiente para levedar tudo. Irmãos, isso é físico, também é espiritual. Cuidado com um pouco de fermento, irmão. Ah, isso aqui é uma coisinha bobinha, isso não tem importância não, coisinha bobinha. Essa coisinha bobinha vai estragar tudo. E o Senhor não tolera coisinha bobinha. Agora vamos voltar lá para Mateus 13, tá? Rapidinho, irmão, só para terminar. Mateus 13. Olha o que o Senhor falou. Versículo 33. Disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse levedado. Então vamos lá. Quem é o fermento? Já sabemos, eu acabei de falar. Já expliquei o fermento e expliquei a farinha. Agora, quem é essa mulher? Essa mulher é a Jezabel da Igreja Católica lá. Vai lá em Apocalipse capítulo. Aqui fala que é uma mulher. Agora fala que mulher que é essa. É a Jezabel lá de Apocalipse capítulo 2. Olha o versículo 20. Apocalipse 2, 20, da Igreja Católica. Ó. Tenho, porém, contra ti o tolerais que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A mulher que escondeu lá é a mulher Jezabel que está na Igreja Católica Apostólica de Roma, que representa a própria Igreja Católica, com a sua idolatria a Maria, que é uma mulher. A igreja, irmãos, entenda uma coisa: a igreja aos olhos do Senhor, ela é uma mulher. Ela é a noiva. Toda igreja é uma mulher. Só que o problema é que a igreja católica, essa mulher, ela é maligna. Ela é uma mulher que a igreja é, mas ela é uma mulher, ela é uma mulher que está, Jezabel, que está estragando os filhos de Deus, está estragando tudo. E essa mulher, lá em Mateus 13, olha como é que é a evolução, né? Em Mateus 13 é só a mulher. Não fala nem o nome dela. Em Apocalipse, ela ganha o nome. Jezabel. Tudo no Novo Testamento.
Tudo falado pelo Senhor. Palavra do Senhor, tudo que é palavra do Senhor. Mateus 13, quem fala é o Senhor. Uma mulher, sem nome. Vai piorando. Chega lá em Apocalipse, a mulher ganha um nome. Palavra do Senhor também para que a gente atira. Jezabel. Aí lá, isso é no início de Apocalipse. Aí lá no final do Apocalipse, ela vira uma grande prostituta monstruosa, chamada, vira uma cidade chamada Babilônia. Por que cidade? Quer dizer que essa mulher foi altamente edificada. Virou uma cidade que manda no mundo inteiro, chamada Babilônia. Vamos ler lá? Apocalipse capítulo 17. Olha lá. Versículo 1 fala assim: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, da grande prostituta. Grande, não é pequenininha, não, irmãos. Não é da prostituta, da meretriz, é da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Sabe que essas muitas águas são as várias nações, são todos os povos dessa terra, tá? Ela está sentada em todos os povos, dominou tudo, levedou tudo. Com quem se prostituíram os reis da terra, tá vendo? Todos os reis da terra se prostituem com ela. Os reis da terra estão se unindo a ela. A política, rei é política. Os presidentes dos países dessa terra, que são os reis, se estão se prostituindo com essa mulher. Veja agora, o Papa morreu. Todos os presidentes do mundo inteiro foram para lá. Foram para lá, tá lá no velório dele. Até o nosso presidente foi para lá. Lula foi para lá. Olha a influência que ela tem, como os reis da terra se prostituem com ela. Até Vladimir Putin queria ir para lá se pudesse, né? Vamos lá. Continuou. Versículo 2. Com quem se prostituem os reis da terra e com vinda a sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta. Essa mulher montada numa besta, vocês vão ver lá na frente. A Igreja Católica vai montar no anticristo. A besta aqui é o anticristo. Ela vai primeiro mandar no anticristo. Ela vai usar o anticristo. Depois o anticristo vai destruir ela. Primeiro ela monta no anticristo. Depois o anticristo vai lá e destrói ela. Vocês vão ver depois lá, quando chegar nesse capítulo. Montada numa besta escarlate, besta repete nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Na fronte da mulher, o que está o nome dessa mulher? Babilônia Grande. A mulher virou uma cidade edificada. A mãe das meretrizes das abominações da terra. E então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quantos a Igreja Católica já matou? E com o sangue das testemunhas de Jesus. Quantos ela já matou? E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vou parar por aí, né? Então, irmãos, estão vendo quem é essa mulher? Então, voltando para Mateus 13, para terminar. Já termino já. Mateus 13, versículo 33. Disse-lhe outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento. Já falamos que é o fermento. Que uma mulher tomou. A mulher quem é? Já falamos que é Jezabel e também a grande meretriz, a grande Babilônia. Ela tomou e escondeu. Observe isso, irmão. A palavra escondeu. Isso é atitude maligna. Aí nós vimos Satanás aqui agindo. Ela pega, faz escondido. Irmãos, o fermento é escondido. Cuidado, irmãos. Sabe por que muitos irmãos não vê o fermento? Porque está escondido. E ele está estragando tudo e as pessoas não estão vendo. Ela escondeu. Quantos irmãos a gente fala com os irmãos, você não está vendo isso, irmão? Ele fala, não. Mas você não está vendo, irmão? Não estou vendo, não tem nada de errado. Tá vendo. Por quê? Porque está escondido. E o pior é que o irmão e a irmã que fala que não viu, não quer ver também, porque não quer ter comunhão. Não quer a verdade, não está nem aí para a verdade. Está nem ligando para a verdade. Não tem problema nenhum, não, irmão. Então tá bom. Escondeu em 3 medidas de farinha, escondeu na pura palavra de Deus. Tem pura palavra de Deus? Tem coisas positivas? Tem, mas está levedado. E até ficar tudo levedado. Então, irmãos, eu termino por aqui. Eu espero que irmãos tenham entendido claramente, aqui não tem dúvida nenhuma, né, irmãos, da relação entre
A palavra do fermento e a Igreja Católica Apostólica de Roma, que é a quarta igreja, que é a igreja em Tiatira, tá bom? Jesus o Senhor. A partir da semana que vem, irmãos, vão ver, irmãos, vamos para a próxima parábola, né, que é a parábola dos tesouros, a parábola do tesouro, né? Aí irmãos vão ver que as coisas vão modificar, tá? Vai ter uma mudança maravilhosa. E isso é muito positivo, tá? Vocês vão ver que agora o reino de Deus começa a tornar-se semelhante a coisas boas, não ruins, agora coisas boas, tá? Interessante isso. Então começa a ter uma mudança. E isso tudo é muito maravilhoso, tá? Aguarde a semana que vem. Vamos desfrutar do Senhor, vamos ficar encantados com as mudanças que vai tendo, né? Jesus é o Senhor. Amém.